Oi, o Sem Censura está começando agora. Você toma vários remédios no mesmo dia, ao mesmo tempo, sem orientação médica? Além do risco de se automedicar, é preciso tomar muito cuidado na hora de misturar os medicamentos. Nós vamos falar desse assunto com o farmacologista Dr. Miguel Lemos. Ele vai explicar também quais são as misturas mais comuns e mais perigosas para o nosso organismo. Temos a presença do poeta e escritor Carlos Nejar, lançando seu primeiro livro de contos, Contos Inefáveis. O livro traz quase 100 textos que vão do realismo ao surrealismo, da sátira ao drama, uma reflexão sobre o homem, os mistérios de Deus, da vida e da morte. Teatro é nosso assunto com Alessandra Negrini e Armando Babaioff. Eles estreiam amanhã no Rio a peça A Propósito de Senhorita Júlia, a história de uma aristocrata vivida pela Alessandra, que se envolve com o motorista do pai, papel do Armando Babaioff. A peça discute as diferenças entre as classes sociais. Vamos conversar com o músico Tico Santa Cruz. Ele vai falar do DVD Detonautas Rock Clube ao vivo, que registra a participação dos Detonautas no Rock in Rio no ano passado. O Tico está lançando também o livro Clube da Insônia, textos em que reflete sobre o medo e o inconformismo. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou aproveitar para agradecer ao André Dias da Globo a liberação da presença da atriz Alessandra Negrini aqui hoje no Sem Censura. Valeu, André, obrigada. E continue liberando, tá? E agora a gente vai falar de remédios. Remédios e interações medicamentosas, que é a grande questão, né? Porque, na verdade, a gente às vezes toma um remédio e sem consultar o médico, sem nada, né? Ou toma um drink, ou sai para jantar e fala, uma taça de vinho. Ou mistura um remédio com outro, porque a vizinha diz que é legal, que a gente tem isso também, né? Uma coisa meio brasileira, né? Pois é, o problema da automedicação. É. É você achar que é dono da situação, que você entende, já tem um diagnóstico prévio da tua doença. Que a internet facilitou muito. Exatamente. Também. O que você falou, a vizinha falou, o amigo tomou o medicamento para dor de cabeça, achando que aquele medicamento não tem efeito colateral. E toda vez que a gente fala sobre a interação medicamentosa, nós temos que imaginar a interação com medicamentos. Ou seja, não é só a interação de um medicamento com o medicamento, é a interação do medicamento com o alimento, a interação do medicamento com algumas doenças. Vou dar um exemplo, interação de um medicamento com alimento. Existem alimentos que praticamente inibem completamente a absorção de um medicamento. Um exemplo, tetraciclina. Quem usa um antibiótico, tetraciclina ou a doxiciclina, para tratamento, por exemplo, do acne, tratamento da espinha, né, como o leigo chama, e usa leite para tomar o medicamento. O medicamento dá um pouco de gastrite, dá um pouco de enjoo. Então o povo imagina, eu vou tomar com leite para tentar inibir o efeito gastrointestinal da tetraciclina. O leite inabilita completamente a tetraciclina. Ele acaba com o efeito? Acaba com o efeito totalmente. Outro exemplo comum, os famosos chás. A pessoa acha que está usando o chá como um calmante e toma lá o seu calmante. O chá, ele contém uma substância chamada ácido tânico, que é uma substância que ela reage com muitos dos calmantes que a gente usa naturalmente. Então a pessoa toma o chá, achando que vai acalmar, fala, mas agora traz o meu calmante. E toma o calmante. Qualquer chá? A maioria dos chás contém ácido tânico, é o famoso tanino. Acho que todo mundo já ouviu falar no tanino. Entendeu? Então o tanino é uma substância. Mas tanino tem alguma coisa de alimento. O que é mesmo? Vários alimentos contêm tanino. O chá contém uma das maiores concentrações, tá, de tanino que a gente possa vir a imaginar. Mas não tem uma fruta, um couve-flor, sei lá o que tem tanino? Tem. Se eu não me engano, a banana tem também, entendeu? E realmente eu confesso, eu não sei qual tem uma concentração elevada de tanino. Então, o ácido tânico está ali presente. Mas nem sempre o alimento ele é maléfico para o medicamento. Alguns medicamentos, por exemplo, a pessoa cardiopata, que tem hipertensão arterial e que usa um beta-bloqueador denominado de propranolol, esse medicamento, propranolol, ele se beneficia com a alimentação. Você diminui um fenômeno que é complicado a gente explicar aqui na televisão, chamado de primeira passagem do medicamento. Então, você tem um efeito muito mais duradouro do propranolol se você utilizar o propranolol junto com o alimento. Alguns antibióticos, a griseofulvina, por exemplo, se beneficia de comidas, alimentos gordurosos. Então, nem sempre o alimento ele promove dano na absorção e na cinética do medicamento. Sem querer falar mal dos médicos, mas um pouco falando. Mas já falando. Eles não dizem isso, né? Eu recentemente, um médico me disse que se você
sobretudo para garotada, que vai para balada e tal, e aí toma todas. Sei. Aí fica mal, passa mal, tem uma coisa gastrointestinal, então toma, sei lá, Imosec. Aí com álcool a interação é péssima. Péssimo. Pode ser quase fatal, até fatal. Não, difícil. Se Mas utilizar... pode. Pode, mas... Quer dizer, é uma coisa maluca isso. Ninguém diz isso, né? Parece tão inocente esse remedinho, né? Alguns medicamentos que nos parecem Quer inocentes, dizer, eles nenhum em remédio dose é elevada, inocente. é aquela tal história. A grande diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Até você utilizar água demais, você morre de intoxicação hídrica. Então, o que diferencia o veneno do medicamento é a dose aplicada. Alguns medicamentos, como por exemplo, um simples acetaminofém, paracetaminofen, nome comercial Tilenol, tá? É um medicamento que a gente utiliza corriqueiramente na dose aplicada, não tem efeito nenhum em relação ao efeito colateral, efeito tóxico. É um antitérmico excelente, uma substância analgésica excelente, porém, utilizado numa concentração acima de 12 gramas, ou seja, mais do que 20 comprimidos, é um medicamento letal. Entendeu? Mas também para tomar 20 comprimidos, Pois é, a pessoa uma tem que estar um tentativa pouco de suicídio. querendo, Não dando ideia para ninguém. querendo não, uma mas isso encrenca, né? É verdade. Assim, mas com um comprimido normal, assim, porque está com dor de cabeça e tal, aí não acontece grande coisa. Isso é muito difícil. Tá? Com a doença, é outra interação que acontece também. Por exemplo, a pessoa que usa um medicamento com diarreia. Você citou a diarreia há pouco. A diarreia, ela é decorrente de um aumento do trânsito intestinal. Então, o indivíduo que utiliza um medicamento com o trânsito intestinal aumentado, esse medicamento não tem tempo de absorver pela mucosa, ele é eliminado quase in natura. In natura quer dizer, sem passar pela metabolização e sem exercer o seu efeito farmacológico desejado. Mas vamos traduzir isso um pouquinho. Por exemplo, vou traduzir. É a criança, por exemplo, que você colocou um supositório. Fica difícil você conseguir convencer a criança que ela tem que inibir o reflexo da defecação. Entendeu? Então a criança vai dizer, mãe, eu quero ir no banheiro. Se ela defecar o supositório de um período menor do que 4, 5 minutos, não tem efeito nenhum. Ou a pessoa que está vomitando, tomou o medicamento e vomitou o medicamento, não tem efeito nenhum. Entendeu? Agora, a interação entre medicamento e medicamento, tá, ela pode ser mais perigosa. Você pode inibir completamente a ação de uma determinada droga, e com isso, com essa inibição da droga, você não tem efeito nem da primeira nem da segunda droga. Por exemplo, um exemplo, uma mulher tuberculosa que faz uso dos tuberculostáticos convencionais que a gente usa no Brasil e que está fazendo uso de uma substância anovulatória, de um anticoncepcional. Tá? O anticoncepcional ele pode ter o seu efeito interceptado pela medicação. Entendeu? Então ela pode ser submetida a uma gravidez indesejada. Tá? Porque simplesmente não sabia que o anticoncepcional perdia o efeito, que o médico obrigatoriamente tem que saber e tem que avisar para a usuária que isso pode acontecer. No dia a dia, a gente se automedica. Né? Também não é porque a gente levantou de manhã e teve um ataque, oba, eu vou me automedicar. Não é isso. Mas no dia a dia, né, você tem uma dor de cabeça, uma dor de barriga, você vai ao médico. Até porque até achar o médico, achar a hora, achar não sei o quê, ter o dinheiro. Enfim, tem N razões que complicam esse trânsito. Aí o que acontece? Até o trânsito, literalmente, né? Das Complica. filas, né? Não é? Tudo, ou principalmente. As filas das pessoas que estão. Então, você acaba fazendo sem querer, tomando essas coisas. Os remédios voltaram. Primeiro, a Anvisa tirou dos balcões. Foi, verdade. Eu também não acho quer dizer, pode ser que iniba, mas Não mudou acho. em nada, não mudou, Não mudou em nada, né? nada. Porque você pede pro cara da farmácia, ele te dá. E, aliás, eles, e o os pior- rapazes da farmácia, sugerem. Boa observação que você Inclusive, fez. né? O que estava acontecendo era a famosa empurroterapia. Ou seja, o medicamento que ele comprava antigamente no balcão, né, a pessoa da farmácia falou, não, você não usa mais esse não, tem um melhor agora. Então ele ia lá atrás do balcão, pegava o medicamento que ele queria vender e entregava aquele medicamento, às vezes com um preço menor, mas uma qualidade inferior. Pois é, então isso também facilita, né? A internet também facilita, que toda pessoa que fica com algum tipo de doença, não faz isso? Todo mundo vai na internet Não, ver o o pior que é que é. quando você acha que está com uma doença, vai na internet e aí piora, porque E você começa a confirma, ver né? vários outros sintomas. Aí confirma a É sua um doença. transtorno completo. mas Alguém às aqui vezes- toma remédio? Não, Nada? realmente não. Eu tomo. Eu tento evitar, mas eu tomo pra dor de cabeça de vez em quando. Vou lá e É, a faço. gente, todo mundo toma. Claro. Nejar toma? Eu tomo todos os dias. Mas receitados pelo médico? Receitados, mas de certa forma, eu comecei o uso por indicação da minha mãe, que fazia o uso. E aí depois, obviamente, tive que procurar um médico, porque não são remédios
são remédios que precisam de receitas azuis, né? E a sua mãe estava certa? O médico manteve a medicação? Não, o médico manteve a medicação. Eu fiz alguns exames e tudo, mas todavia eu podia ter criado um transtorno maior. Eu já tive um problema sério com medicação por causa disso. Medicação legal vendida na farmácia, são os remédios que induzem ao sono, né, os hipnóticos. E eu fiquei viciado e tive problemas muito sérios com esse tipo de medicação. E é uma encrenca se livrar também, né? Não, é quase como, eu até compus uma música que chama Só Por Hoje, que é o lema dos narcóticos à noite, porque não deixa de ser um narcótico, né, e eu tinha dificuldade para dormir, eu tenho até hoje dificuldade para dormir, mas esses remédios para poder me livrar, eu fiquei quase 5 dias sem ter mais do que 2 horas de sono completos. É uma loucura para a gente se livrar dessas coisas. Infelizmente, existe um número de pessoas muito maior do que nós pensamos, de indivíduos que são dependentes de medicamentos, indutores do sono, que nós chamamos. Nós chamamos o midazolam, vários nomes comerciais, aquele indivíduo que fala, eu tenho que tomar o meu medicamento para dormir, porque se eu não tomar, eu não consigo dormir. Tá? Esse indivíduo é um dependente físico e psíquico dessa droga. Até 30 anos atrás não existia benzodiazepínico no mercado. E como é que as pessoas dormiam? Então, a gente há de convir que a presença desses medicamentos, tá, ela, de certo modo, ela é interessante, porque se o indivíduo tem uma insônia, a insônia não dura 365 dias por ano, ela dura durante algum tempo. E esse tempo é um tempo limitado, onde o indivíduo tem que utilizar o medicamento. Durante esse tempo, ao mesmo tempo que o médico prescreveu, ele tem que retirar esse medicamento. Não é simplesmente deixar o indivíduo robotizado, dependente daquele medicamento, onde todo mês ele vai lá e diz, doutor, eu preciso daquela receitinha. Aí quando você pensa assim receitinha, você fala, é o teu medicamento de emagrecer, é o teu medicamento de hipertensão arterial, é o teu antiarrítmico. Não, é aquele para fazer dormir. Eu costumo sempre falar para meus alunos, é importante salientar a presença do vício. Às vezes, mas por que a presença do vício? Quando o indivíduo viaja, ele lembra que tem que levar os medicamentos. Mas normalmente ele fala, olha, o medicamento, eu não posso esquecer daquele medicamento. E você fala, pô, mas que medicamento é esse que você quer? Fala para a mãe, para o pai, para a avó, às vezes para o irmão, é aquele de fazer dormir. Ele está falando de mim, né, na verdade? Não estou falando, é por aí. Mas você quer falar contigo, eu me identifiquei totalmente com essa questão, porque é o seguinte, eu fui no Instituto do Sono, nessa época, nesse período, porque eu tenho uma rotina, aliás, nós que trabalhamos fora da rotina tradicional de acordar no horário certo e trabalhamos com a voz, temos danos maiores se não dormir. Claro. Né? Então, eventualmente, você tem que fazer alguma escolha, né? Qual o benefício e qual o malefício que você vai ter com o uso da medicação a longo prazo. Então, eu, por exemplo, se eu não dormir as 8 horas que eu preciso dormir, eu não canto no outro dia. E como eu tenho muita dificuldade para dormir e estou constantemente em trânsito, quer dizer, dormindo em estrada, em ônibus, posso estar me justificando de uma maneira equivocada. Mas eu tenho muita dificuldade realmente para conseguir dormir 8 horas se eu não conseguir não tomar meu medicamento. Compreendo. E os efeitos da falta de sono são piores, talvez, do que até o efeito colateral do remédio. Mas você vai ao médico e faz um acompanhamento. Sim, faço um acompanhamento. Você falou que fez aquele negócio do sono? Fiz o Instituto exame? do Sono. Eu fiquei 2 dias no Instituto do Sono e eles me monitoraram durante uma semana para verificar. E a médica chegou para mim e falou, olha, eu acho melhor você procurar uma terapia e algum tipo de tratamento, porque se você continuar nesse ritmo, você não tem mais do que 10 anos de vida. Nossa. Porque eu estava dormindo tipo 3 horas por noite, 2 horas por noite. Então era uma rotina desgastante e essa ausência do sono causava mais danos no meu organismo, baixava a minha imunidade, tinha uma série de outros, pela ausência também da rotina, não me alimentar direito, estar cada hora num lugar, enfim. E nessa época eu nem ingeria álcool. Ingeria ou não? Não ingeria. Não ingeria. Ele falou que nessa Era época melhor nem tomar um ingeria vinhozinho, álcool. Nem ingeria álcool. Não, nem ingeria álcool, então quer dizer, ainda tinha... Não vem botar a porque culpa no agora álcool. porque ainda Porque poderia também ter tem umas agravante. coisas que são meio demonizadas, né? O álcool. Eu tô Não, falando porque, comer o álcool chocolate normal, não tô falando o virou pior do alcoólatra. que comer chocolate é crime. Sobremesa e doce, você vai no médico, corta. Tomar remédio você pode tomar à vontade. Agora, eu acho uma loucura, né? Que de repente um Mas, pobre do chocolatezinho, mas o de um chocolate doce leva, virou um pecado. o
chocolate, o mortal. chocolate leva à dependência também. Isso que a Alessandra falou é uma coisa importante. O chocolate leva à dependência também. Ele contém substâncias chamadas xantinas velhas, teobromina e outras mais, que levam você à dependência. Os chocolatras são dependentes de Mas chocolate. é tão sério assim? Você pode Não, ser Não é melhor ser não é dependente de sério. chocolate do que Não é de sério, não é tão sério. remédio Mas, para dormir, é melhor. exatamente, melhor chocolate do que remédio. É, se pra botando dormir. na balança, é melhor evidente. chocolate. Claro. Pelo menos ao que consta, o chocolate não tira a memória. Não, o chocolate E não tem remédio para efeito. dormir sempre me Tem disseram muito que altera a memória. Tem muito trombeteiro do apocalipse falando mal do chocolate, que o chocolate não existe esse malefício. O grande problema é quanto de chocolate você ingere por Claro, dia, um né? quilo você Mas, fala, não, mas tem mas gente a que Alessandra aquela... tá linda, ó. Pois é. E em nome dos trombeteiros do Apocalipse, é verdade que, adorei isso, é verdade que quem toma remédio para dormir perde a memória? Se não a for longo um prazo. remédio específico, A longo prazo. aquele que a gente dorme e acorda em 5 horas, 6 A horas. longo prazo é verdade. Tanto é, isso que você acabou de falar, estou sempre pegando um gancho aqui, como dizem os repórteres, existe até um golpe chamado golpe Boa Noite Cinderela, que você usa exatamente essa amnésia, chama-se amnésia anterógrada. Dá para você não lembra dos fatos que aconteceram. Por exemplo, quando você vai numa cirurgia, você toma um medicamento, você não lembra o que aconteceu antes da cirurgia. E você está falando com o cirurgião, você está conversando com o anestesista, Pois é, morro você de não medo lembra de disso. nada. É o hipnótico, né? Não são os hipnóticos? São hipnóticos? Não, são os ansiolíticos que fazem isso. Os ansiolíticos São também. os ansiolíticos que então tá fazem ferrado, isso. né? Mas é horrível, né, a gente saber que fazer um exame e pode Mas só um contar a terço da vida inteira, população. né? Mas fica tranquilo que só um terço da população tem amnésia anterógrada. Só um terço. Ah, é? Dois E terços não esses fazem remédios para dormir, quer dizer, claro que não estou fazendo apologia, mas todo mundo usa, ou muita gente usa, pelo menos de SOS, num determinado momento, eles não podem interagir com álcool. Podem, claro que podem. O medicamento Não, ansiolítico... não devem. Você não deve tomar o álcool e tomar Nunca deve tomar. Nunca. Ah, Você tá, não. potencializa a ação do medicamento ansiolítico, podendo entrar num estado chamado de narcolepsia. Ou seja, um limiar de sono muito elevado, você pode dormir... teve até um programa, coisa de uns 5 anos atrás, de uma menina que ficou em coma durante 12 anos nos Estados Unidos. Vocês não viram isso? Depois ela foi retirada dos aparelhos, que os pais estavam ficando velhos demais, e pediram para desligar o aparelho da menina e ela morreu. Ela nunca mais acordou. Com álcool, ela tomou 20 ou 30, se não me falha a memória, miligramas de diazepam, que é o famoso Valium, que todo mundo já ouviu falar, entendeu? Com uma dose estúpida de álcool. Entrou em narcolepsia e nunca mais acordou. Nunca mais. Mas aí não é um... Eu não diria nem que é um incidente, uma coisa assim, é uma coisa intencional, né? É uma coisa intencional. Ninguém vai tomar 20. Ela viu o namorado com outra menina numa festa e tomou essa dose e entrou em narcolepsia. Nunca mais acordou. Uau! Armando não toma remédio nenhum, natureba? Nada. Só brócolis, couve-flor, couve de Juro, de Bruxelas? verdade, não faço uso de medicamento nenhum. Só quando muito necessário, uma dor de cabeça e não estou aguentando de dor. Só. Remédio para dormir, graças a Deus, eu durmo muito bem. Eu acordo cansado, né? Já acordo cansado. Cheio de coisa para fazer. O médico do sono diria que ele não dorme muito bem, né? Talvez. Eu ia falar isso pra ele Não, eu agora. descobri que eu tenho... como é que é o nome daquilo? De sono. Apneia noturna? Apneia noturna. Descobri há pouco tempo que eu tenho isso. E eu ranjo os Ranjo os dentes. dentes. Então eu descobri que a minha qualidade de sono é baixa por conta disso, por conta de uma perturbação. Eu, quando era pequeno, eu dormia com a cabeça de um lado e acordava para o outro. Como é que eu fazia esse trânsito na cama, eu não sei, mas era assim que eu dormia. Agora, não preciso de remédio para Agora dormir. você tem acordado no mesmo lado. Cara, eu acordo atravessado na cama, atravessado para o outro lado, travesseiro, tá tudo. O meu sono é perturbado. Mas eu não faço uso de medicamento. não. Mas você dorme, deita e dorme. O que acontece depois que ele dorme, Acordo cansado, é quase uma só maratona. Deus é aquele exame do sono. O Nejar não toma nada? Olha, o poeta sonha acordado. Então está sempre sonhando. Agora, lógico, eu tomo remédio contra diabetes, controlado. Isso eu tenho que tomar sempre. Falar nisso me lembrou uma coisa interessantíssima. Toma porque é diabético. Tá na última moda tomar um remédio para diabéticos sem ser diabético. Você sabe disso, né? Para emagrecer, para tirar É. circunferência abdominal. As pessoas estão ficando assim, lindas. Todas. No primeiro momento, quando se descobriu isso, chegou a faltar esse Ele medicamento custa nas muito barato. farmácias.
Esgotou no Rio de Janeiro o medicamento. Ah, Eu encontrei várias pessoas magérrimas com ele. Mas ele, Linda, sabe quando você encontra no aeroporto, leva o sujo, fala, nossa, tá linda, Mas o Brasil é um magra. dos países que tem mais drogaria. É verdade. Você tem uma drogaria a cada esquina, na É verdade. verdade. Né? Então, é drogaria mesmo, não sei, drogaria de drogas, que as pessoas acham que droga é só aquela que é proibida ou que é ilegal. Isso aí são O drogas, povo da né? maconha apanha esse nome dessas drogarias. Sim, apanha né, e a gente está falando de questões aqui, porque, por exemplo, para você ter acesso a um medicamento tarja preta, você tem que ter uma receita, tem que ser indicado por um médico. Né? Então, quer dizer, existe um controle, em tese, sobre essas substâncias. Né? O que, ao contrário dessas substâncias ilegais, que o governo ainda se nega a controlá-las. Né? Então, quer dizer, existe todo um debate em relação a isso, e eu diria até com interferência dos próprios laboratórios, né? Que também induzem economicamente o mercado a consumir certos medicamentos sem a necessidade de consumo até pelos próprios pacientes. Né? Alguns medicamentos existem um modismo do medicamento, entenda? Por exemplo, os antidepressivos hoje, pessoas com transtorno de ansiedade aguda, que são extremamente ansiosas, pessoas que dormem mal, pessoas que têm uma vida realmente muito agitada e isso se espelha durante a noite, durante o sono, é muito comum a utilização de antidepressivo hoje. Muita gente está fazendo antidepressivo. Tá? Hoje, nos Estados Unidos, existe uma enquete onde 30% do povo norte-americano está fazendo uso de antidepressivo. Eles são substâncias que elevam o humor. E, curiosamente, as pessoas falam, imagina, eu preciso estar deprimido para poder fazer uso do medicamento. Ele usa o medicamento, ele eleva o humor e não quer parar de tomar mais o medicamento. Ele fala, gozado, eu era infeliz e não sabia. Hoje estou tomando antidepressivo, hoje sou uma pessoa feliz. Então, não querem parar. Né? Ele compra a felicidade na farmácia. E a longo prazo? Pois Já é, se aí tem vem os uma efeitos. perspectiva? Aí vem os efeitos. Hipertensão arterial, crise hipertensiva, taquicardia, arritmia cardíaca, disfunção hepática, que esses medicamentos muitas vezes são hepatotóxicos. Então, a pessoa que já tem um certo grau de cirrose, tá? Certas enzimas que medem a capacidade do teu fígado conseguir depurar, metabolizar substâncias de uma maneira correta, começam a sofrer alterações que podem causar até uma insuficiência hepática grave nessa pessoa. Mas hoje em dia também as bulas são muito complicadas, porque parecem feitas por advogados. Mas né? tem que ser, Leda. Porque é um negócio desse tamanho, assim, laudas, e tudo pode. Aí, às vezes, está lá, 1% da população pode ter pressão alta com remédio tal. Você vai saber se você está nesse 1%, nem o seu médico vai saber isso. É porque a bula é um documento. Entendeu? Claro, a bula é um documento. qualquer coisa é processo Então, laboratório. O laboratório ele quer tem um se livrar de respaldo. você. Foi avisado. Ele Olha lá, avisou. problema seu. Exatamente. Agora, quem Ele vai avisou. saber se você está no 1%? Ele avisou. Não, o seu médico também não vai saber. Quer dizer, a não ser que seja uma coisa óbvia, né? Pois é. Esse remédio tem açúcar, por exemplo, e você é diabético. Ele não vai te receitar esse com açúcar, porque ele sabe que vai interagir. Mas essa coisa do 1% pode dar uma hipertensão. É verdade. Não é? É complicado, você acaba caindo na cilada. E esses suplementos que se usam de academia, por exemplo, Pois é, que as isso é pessoas perigoso. misturam milhares Isso é de perigoso. Por exemplo, o Jack termogênicos com enfim, aminoácidos, com proteínas. Aí depende do que o pessoal usa na academia. Eu recentemente até conversei com meu filho, que gosta muito de academia e tudo mais, os coleguinhas dele. Então, existem medicamentos que são os anabolizantes, os esteroides anabólicos. Esses medicamentos eles são proibidos para venda, tá? Sem receituário e sem indicação clínica precisa. Mas tudo vem Alguns na internet. Esse aqui é o problema. Você vê, por exemplo, Jack 3D, esse Oxy Elite Pro, entendeu, que o pessoal usa, o outro Lipo 6 Black. Você entra na internet e você compra isso. A Lá fora Anvisa é vendido proibiu isso agora. sem Proibiu. qualquer E lugar. esses medicamentos eles contêm uma substância extremamente perigosa, que é o DMAA, tá? O dimetilamina, que é uma substância que leva a taquicardia, arritmia cardíaca, importante. E lembra que a arritmia cardíaca é a maior causa de morte súbita que nós temos. Vários jogadores de futebol, quando morreram em campo de arritmia cardíaca. Está fazendo esteira e cai de repente. Muito bem, é isso aí. O desmaio, a lipotímia, é o primeiro sinal de que esse medicamento contém algum derivado de anfetamina. A anfetamina funciona exatamente igual à cocaína. O indivíduo dependente de anfetamina, ele tem o mesmo tratamento para um indivíduo que usa cocaína e usa crack. E onde está a anfetamina? Nos medicamentos de emagrecer, nas substâncias anorexígenas. Substâncias que controlam a fome. E esses medicamentos, o Oxalate, o Jack 3D, contém uma concentração altíssima
tá? Dessa substância, DNA. DNA. Não, até facilita. Eu conheço gente que usa, inclusive, para sair. É, pra tomar com álcool, né? Toma isso com álcool. Aí fica bem louco. Toma com Com álcool. álcool. Com álcool. Ah, que Festa, legal. preciso render, tô cansado. Isso é um remédio é um medicamento que se toma A para você aumentar o experiência- rendimento muscular. Exatamente. A experiência mais nociva que eu tive foi remédio de emagrecer. Inclusive indicado por médico. E eu não quero ver isso de forma nenhuma. Eu prefiro ser gordinho e tal e sobreviver. Fora que a gente fica com gênio horroroso, né? Além de fazer mal, matar, etc., O a pessoa nervoso, fica o nervoso. irritadíssima. Inclusive, eu conheço uma pessoa que trabalhava num cartório em Porto Alegre, que começou a tomar remédios de emagrecer sucessivamente, era uma coisa. Ele emagreceu de uma maneira, assim, incrível e morreu do coração. Lindo. Lindo Ficou e magrinho magro. mesmo. Não era o que queria? É doce. Ficou esquelético. Mesmo o energético, né? Se você olhar a quantidade de cafeína que tem no energético, que também é muito comum, né? Você está Total. cansado, você fala tomar um uísque aqui com energético. A garotada faz muito isso. Você, nessa Remédio pra idade aí. disfunção erétil. Que Também é Toma outro. também. E jovens usam Usam. aquele remedinho azul. Isso. Não é? Que também não é assim, né? Não é para todo mundo, Ele não é? não leva, a única dependência que ele leva é a dependência sexual, né? Que funciona. Não, sim, mas ele Então, pode também, se você for cardíaco, ele se tem for cardíaco, sim. interações. Se você tiver uma cardiopatia isquêmica, isquemia no coração, você pode infartar na hora. Hipertensão também, né? Qualquer tipo de... Entendeu? Pode acontecer. Ou seja, tente tomar o remédio que o seu médico indicar e discuta com ele. Agora, entre na internet também, porque esse tal de 1% pode dar errado. Quem vai saber se é você? Aí cabe ao médico uma boa anamnese. Na hora que ele estiver conversando contigo, uma história familiar, uma história patológica pregressa, saber o que você teve de doença ou não, tá? Como é que acontece, Isso como é que a tua ajuda. família. Isso é muito, muito mesmo, muito. Intervalo, a gente volta já já. Ciência Sur, um programa da TV Brasil. Será que a senhorita Júlia tomava remédios? Eu Ah, acho que tudo indica. a propósito de senhorita Júlia, Ó, quando a peça foi escrita, acho que não tinha remédio, não. Mas hoje em dia, acho que ela tomaria, né? ela é de quando? É hein? fato. Ela é... Teria uma patologia. É, prescrita por um imagina, médico ela é específico. loucona. loucona. A peça foi escrita em Baba, 1888, 1888. final do século XIX, na E- Suécia. Só que, como todo clássico, sobrevive ao tempo. Ele sobrevive e não só sobrevive, como ela é possível de se adaptar, de se fazer uma adaptação aos tempos atuais e ela manter sua força, que é o nosso caso. A história da senhorita Júlia passa pelo preconceito? Ou é do preconceito que ela sobrevive? Não, ela é... O preconceito está em outro lugar, Isso né? é uma das discussões da peça, né? A questão O conflito de classes. do conflito de classes. Isso é uma das coisas, mas além disso, tem o conflito homem e mulher, que é um conflito básico. Tá lá. Universo Por isso que masculino, ela fica universo tanto feminino. tempo, ela permanece tão contemporânea. Exatamente. Ela pode ser contemporânea. Eu acho que esse é até o conflito mais forte, né? É o principal. Homem e mulher. É o principal. Ele escreveu essa peça justamente quando a mulher estava começando a ter voz na Suécia. E ele não é conhecido por ser um grande amante das mulheres extremamente feministas. Ele sempre gostava de colocar a mulher na sua condição de Ele dona de é- casa, o Strindberg, August Strindberg. August Strindberg. Ele colocava muito a mulher no seu lugar. E o que ele faz nessa peça é de uma crueldade muito grande com as mulheres, não só nessa peça. Acho que, em nome do pai também, ele fala muito dessa questão da mulher. Ele é cruel com as Ele é mulheres. cruel com as mulheres. Agora, o interessante é que ele é permanente, porque ele conseguiu captar os estratos da alma humana em todo o tempo, dentro da linguagem. Isso que dá permanência. Exatamente. Então, o texto dele é legível hoje,
como foi legível no tempo dele, como será legível amanhã. É a eternidade da arte, porque aprendeu a psicologia humana, Ele não o fala... profundo da natureza humana. Ele Como não- Shakespeare, por exemplo. Ele fala do instante, mas na verdade esse instante se estende, né? Ele está falando de um momento específico, mas esse momento se estende até os dias de hoje, né? A gente E tá agora, falando dele. o interessante, Por que ele maltrata muito as mulheres? De que maneira? ele tem raiva das mulheres. Você faz uma coisa, você paga por aquilo que... A mulher paga pela sua luta pela liberdade. Fala assim, você quer ser livre? Tá bom, mas você vai pagar por isso. Isso E ele acontece. considera ainda, ele fala isso no adendo do texto, de que ele chama a senhorita Júlia de meia mulher. Ele não considera uma mulher inteira porque essa metade dela será uma metade masculina. Por ser uma mulher que é engajada, por ser uma mulher que foi criada por um pai sem a mãe e por querer mostrar, e foi criada, né, para ter voz dentro de casa, a própria mãe falava isso para ela. Ele não gosta desse tipo de postura e ele reclama desse tipo de postura. E a grande questão da diferença das classes sociais, e ele foi casado com uma aristocrata, uma das mulheres dele foi aristocrata. Eles brigavam muito, porque ele se considerava o filho da criada. A mãe dele, acho que trabalhava num bar, alguma coisa, e o pai era muito rico e foi um acidente. E ele foi obrigado a se casar com essa mulher. Então, ele sempre colocou a vida dele nas peças. Então, essa questão da senhorita Júlia seria uma questão pertinente a essa mulher dele, essa aristocrata, que ele não gostava do posicionamento dela. Foi graças a ela, inclusive, que ele publicou o primeiro livro. Então, eu acho que ele devia um pouco Isso, a ele ela não de podia alguma perdoar forma. isso. Então, Ele essa dependeu questão dela, né? da mulher Em algum independente... momento. Mas, no certo sentido, era ele também. Ele tinha o conflito. Ele não conseguia resolver o conflito. Porque ele escreveu exatamente para tentar resolver o conflito. Senão não teria escrito. Agora, o bonito dessa montagem nossa agora é a questão da Strindberg, né? Um clássico, etc., não sei o quê. Só que a gente faz, adaptado para os dias de hoje, ele é o motorista, e atinge todo tipo de gente, assim, todo mundo, desde do intelectual até o motorista que vai ver a peça. É uma peça que... a capacidade dessa peça ser universal, falar com todo mundo, falar a língua de todo mundo, isso é muito bonito. Isso, você poder fazer Strindberg a preço popular e estar lotando o teatro, como a gente fez agora a última temporada. Gente, às vezes, que nunca nem tinha ido ao teatro. A gente fez uma temporada bem popular, assim, e, é muito bonito ver, é muito, muito gratificante. E você sentiu que as pessoas ficavam tocadas, percebiam os Muito. conflitos? Essa peça, ela é passada nos dias de hoje, quer dizer, 2002, numa situação política daquele momento que propiciava a população a ter voz. Se passa em 2002, quando o Lula ascende o poder. Ou seja, a classe trabalhadora, de certa forma, chega ao poder e começa a ter voz a classe operária. Então, o que acontecia no final do século XIX, que era a burguesia indo ao teatro, entendendo a peça através dos olhos da burguesia, que é a senhorita Júlia, nos dias de hoje, o que é interessante é que um dos personagens, que é o personagem que eu faço, o motorista, ele tem muita voz porque essa classe mudou. Hoje em dia, a gente conhece e entende muito da pobreza da nossa sociedade, porque basta sair da sua casa que você vê. Então, está se discutindo isso também, isso está sendo colocado no palco. E a ótica da peça também é vista sob o ponto de vista do empregado da casa, o que não acontecia no final do século XIX, o que a gente trouxe para os dias de hoje. Isso é muito interessante. Então, por isso que a gente... Quem adaptou? A adaptação é feita pelo Walter Lima Júnior e José Almino. Os dois reescreveram o espetáculo. Eles adaptaram com esse olhar, então, né? Para os dias de hoje, 2002. Agora, é uma peça muito engraçada. As pessoas riem sem parar, do começo ao fim. É o segundo Strindberg que eu faço na vida e é sempre essa surpresa. Você acha que está fazendo uma coisa seríssima, realmente é seríssimo, mas tem coisas tão bizarras. Ninguém se rola de rir.
da peça. A peça inteira, né? Do que eles mais riem, Alessandra? Eles riem do xingamento, eles relação. riem da briga, Da do relação casal, dos do dois. que um fala pro outro, né? Porque é uma disputa. A gente Se fica identificam, né? Provavelmente. Muito. totalmente. A gente fica tentando ver quem vai ganhar, né? Eu ou ele, né? Quer dizer, ela, né? Ou ele, o motorista. É uma disputa, é um jogo, homem e mulher. É um jogo. Neguinho fica lá. Esse jogo todo mundo conhece. Todo mundo jogo conhece. de poder, E aí né? você ri de si próprio, você ri das barbaridades que você mesmo faz. Só que você está vendo lá, meu, que coisa ridícula. E você ri disso, você se pega fazendo esse tipo de coisa. E isso tudo é colocado às últimas consequências, né? É um instante específico desses dois. Ele é que foi criado nessa casa, a mãe dele trabalhou nessa casa e o futuro dele foi ser empregado da casa. Ela é órfã de mãe, vive com o pai, que é um deputado, e é justamente essa relação desse menino que cresceu nessa casa, do lado dessa menina. Como é que se dá isso? Qual foi o tamanho dessa intimidade que esse rapaz teve dentro dessa casa? Então, passa por vários tempos. O que é muito bonito na peça é porque fala da relação que esses dois tiveram, que não está em cena, mas fala de alguma coisa que não aconteceu. Passa pelas E o mágoas, que é isso pelos que não aconteceu? ressentimentos. Sim, O que foi isso que poderia ter acontecido e não aconteceu? Qual é a forma desse homem, o pai dela, o deputado, que oportunidade ele deu para esse garoto? Tem uma hora na peça que ele fala, eu sou muito grato ao seu pai porque eu poderia ser qualquer coisa, mas eu sou motorista, eu poderia ser vendedor. O que é melhor? Trabalhar aqui do lado do seu pai ou ser vendedor de uma loja ou atendente de telemarketing? Eu prefiro estar aqui, porque ele é ambicioso também. Ele também quer estar perto daquilo, ele gosta daquilo, foi seduzido por aquilo. Então, a oportunidade Pelo que ele poder, tem, pelo poder, dinheiro. pelo dinheiro. Então, a primeira oportunidade que ele tem é entrar em contato com isso. E a gente sempre discute se ele ama, se ele ama essa menina, se ele já amou essa menina, porque tem essa questão na peça. Ou se, na verdade, não é um jogo de vingança da parte dele. O que você acha, né, Java? Você conhece essa obra Você leu, né, o livro? A Eu peça. acho que exatamente o que prende o público é o conflito. Na medida em que cada um que está lá assistindo está vendo a própria imagem. E essa é a grandeza do gênio de Strindberg. Por quê? Porque ele continua contemporâneo. Contemporâneo na paixão, mesmo que tenha mudado o sistema social, não é? A psicologia continua a mesma. A alma humana é a mesma. A alma humana é a mesma. É a grandeza da linguagem. Não é? Esse drama, por exemplo, na Rússia, foi um drama, por exemplo, Mãe de Gorky, é uma outra peça clássica que teve uma grande repercussão. Aquela mais pelo social, esta mais pelo psicológico. Mas o que eu acho muito elogiável é esse retorno ao clássico. São peças permanentes. Claro, Que- desculpa, te Não, cortei. não. Mas aí unindo as duas conversas, né? Qual a importância, né, do teatro, né? Por exemplo, você vai ao teatro e você vai ver que o ser humano vive talvez aquele conflito que você está vivendo, que você não está isolado, que você não está sozinho. Quer dizer que aquilo é uma questão da humanidade, que todo mundo passa por aquilo. Quer dizer, a pessoa hoje em dia recorre ao remédio porque elas estão muito solitárias. Ninguém fala mais, ninguém conversa, ninguém divide seus dramas. Então, eu sofro, então eu vou eu vou tomar remédio para ser uma pessoa. Não, mas o ser humano é isso. O ser humano tem conflito. O ser humano, quer dizer, procura a arte. A arte é um alimento, não é um remédio. Né? O que eu acho Vai mais se curar com a arte. interessante- Pô. Acho que o mais interessante saindo da esfera você observar que hoje o movimento no Brasil são por temas mais leves, né, mais engraçados, mais comédias, os teatros estão repletos de comédia, e a gente sente falta de ter acesso a peças clássicos, a ter peças que tratam de assuntos, abordam questões políticas, sociais, psicológicas, ou assuntos que fogem um pouco desse estereótipo do stand-up comedy, que tomou conta de tudo, agora todo mundo é comediante, com todo respeito a quem é de fato humorista, e de quem vive disso já há muitos anos, e que sabe o que está fazendo, né? Mas o Brasil passa por um momento, de forma geral, na arte, na música, no teatro, no cinema,
onde não se aborda mais questões que são importantes de serem Claro, abordadas. aí você sente aquilo e você vai se identificar com o quê? Se você não vê aquilo sendo Exatamente. feito. Então, quer Você vai dizer, ficar só. isso é uma coisa que floresce num ambiente onde está repleto de coisas que já estão saturadas. Não, entendeu? eu vou falar uma coisa para você. Teatro lotado. Então, Nós isso é fizemos- mais nós bacana fizemos, isso. Nós entende? fizemos uma temporada no Teatro Nelson Rodrigues, de quinta a domingo, lotada. Isso é o mais louvável. A gente acha que as pessoas estão querendo ficar entorpecidas o tempo inteiro de graça, de comédia, de humor. De rir de tudo, Mas né? as pessoas... É, A gente quer não rir pode, de né? tudo? Quer passar a vida com Eu fiz esse questionamento outro dia no Facebook com relação a onde estão os artistas e a arte que se propõem a debater, a refletir, a trazer algo para que as pessoas possam levar para casa e conversar com as suas famílias, com seus filhos, com a sua mulher. Porque não adianta ficar rindo de tudo, tudo é engraçado e só procurar ficar rindo. É como se fosse um remédio também. Nada contra. Acho que existe um momento do entretenimento puro, pela graça, até por porque rir, isso é arte mas também. falta também o equilíbrio para o outro lado. No caso, peças como esse tipo de peça, que eu acho que lotada num teatro popular, quer dizer, dando acesso a uma população que às vezes não tem acesso a esse tipo de texto, de clássico, e levando isso para todo mundo, né? Então acho que isso é uma grande vitória, na verdade. É aquilo que o Miguel falou. Na verdade, o que difere o remédio da droga É a dose. do veneno é a dose. Exatamente. Você só ri também, você não vai entender nunca nada da vida. Aliás, Você uma vai sempre coisa... você ficar só rindo. É ilusório, né? Leda, uma coisa importante que eu acho é o seguinte: esse conflito do autor tem dentro de si um amor que cura. Claro. As pessoas têm necessidade de amor. E elas encontram esse amor que cura misteriosamente no próprio conflito. Porque hoje as pessoas não tendem mais a se aprofundar nas Não, coisas. todo mundo só quer resposta, as pessoas só querem soluções. De preferência bem E rápido. rápidas, É. né? Isso é E Exatamente. virtuais, né? só uma pena. Muito bem. Temos uma imagem da peça. Vamos conferir? Oba. Essa noite nós somos todos iguais. Hã? Vamos combinar assim, todos iguais. Tá? Amanhã você volta a ser motorista. Aí você faz o que você quiser. Mas hoje não. Hoje você dança comigo mais um pouquinho. Sabe por quê? Eu gosto da forma como você se mexe. Ninguém lá fora dança como você. Tudo bem? Tudo bem, eu estou às suas ordens. Não é uma ordem, Moacir, é um convite. Ai, tira essa cara de empregado medroso. Vem dançar comigo. Cristiano, eu não vou roubar o seu namorado, não, viu? Moacir, por que você está usando esse uniforme? Hoje não é dia de trabalho. Eu não sei, é que eu não tive tempo de trocar de roupa porque eu fui levar o pai da Eu senhora já lá. sei disso tudo, eu já sei. Mas troque de roupa agora, sim, por favor. Sim, senhora. De quem é essa blusinha aqui? É minha. Ah, bonitinha. Veste. Essa calça, sua também? Então veste. Com licença. Não precisa sair, eu fecho meus olhos. Eu prefiro me trocar no quarto. Eu sonho que eu tô no alto de uma coluna. Muito alta mesmo. Que eu olho pra baixo e eu quero descer, mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de pular, sabe? Só que é muito ruim ficar aqui em cima porque eu não tenho apoio nenhum. Eu não consigo me equilibrar. E eu quero cair, eu quero cair tanto, tanto, tanto. Mas eu não caio. E eu não consigo ter paz enquanto eu não chego no chão. Aí, quando eu chego no chão, eu ainda quero afundar mais na terra. Ah, é muito estranho. Legal. Belíssimo. Ai, dá Teatro nervoso filmado, assistir dá teatro. nervoso. Ó, Fica gente, é tenso. melhor do que isso, viu? Eu garanto. Não, porque teatro filmado é sempre meio esquisito, né? É, todos reclamam. Queda, é belíssimo. Não, isso é a poesia toda do Strindberg que está na peça. Impressionante. A mão dele toda tá. Apesar do É um espetáculo. surrealismo, inclusive, um surrealismo antes do tempo. Sim, não, ele foi o precursor do surrealismo. Ele foi o precursor do surrealismo. E muito vale lembrar lindo, que a direção de um mestre, que é o Walter Lima Júnior, que esse a gente, olha, eu devo muito a ele nesse espetáculo. Cenário belíssimo do José Dias. Muito Não bem. é só um texto clássico, você está indo ver uma direção do Walter Lima Júnior, um cenário do José Dias, que premiadíssimo. E a gente está indo agora para um teatro, eu estou ansiosíssimo Que é para ir qual? no Imperator, que é um teatro é? que reformaram.
na Zona Norte do Rio. No Meia. Mas tem ansiedade de apresentar essa peça na Zona Norte justamente por isso, porque nós vimos o êxito que foi apresentar no centro da cidade. As pessoas precisam. Depois vem aqui me contar como é que foi A lá. arte precisa, né? Precisa. Contos Inefáveis. Carlos Nejar. Poeta, ficcionista, crítico, tradutor, membro da Academia Brasileira de Letras. Ao longo da sua carreira, mais de 50 livros. Mas em torno disso, Oleda. Poemas, É uma referência romances, importante. ensaios. Eu sou da Academia Brasileira de Filosofia também. Também. E nessa parte crítica eu publiquei, no ano passado, a História da Literatura Brasileira, com mais de 1.400 páginas. Já está em 2ª edição, pela editora Leia. Que bom, hein? E saiu junto Os Meus Viventes, que é um trabalho, são poemas dramáticos, com mais de 30 anos de trabalho. É uma espécie de tipos, um painel de tipos da humanidade. Só que são poemas de personagens que se apresentam. Aliás, teatralmente. Interessante. Já está na 3ª edição também pela Leia. E esse livro é o meu primeiro livro de contos, pela Nova Alexandria. Eu tenho mais 2 livros inéditos de contos. E eu fui escrevendo na medida em que as coisas vinham. E muitas vezes não é o que a gente quer, mas é o que a criação impõe. E quando eu percebi, estava o livro pronto. E eu achei inefáveis, porque todas as coisas são inefáveis, na medida em que nós assim as vejamos. Às vezes o tempo é que torna as coisas inefáveis, porque dá uma certa diferença de espaço em que nós podemos rir ou chorar. Até, aliás, o nosso amigo lá estava falando do humor. Eu acho que nós estamos precisando no Brasil, talvez, de mais senso de humor. Sobretudo o poder está precisando ter mais senso de humor. Nós estamos muito trágicos. Agora, quando se vê, por exemplo, uma peça como a Senhorita Júlia, o que a gente admira é quanto de drama humano é apresentado ali. Porque as pessoas estão necessitando de se encontrar, de se identificar com a linguagem. E isso que eu tento nos meus contos. Quem os lê vai sentir algo de si mesmo neles. Porque eles são diferentes. Eles são estranhos. São estranhos também para mim, que os criei. E por que os contos demoraram tanto a chegar? Não, eles não demoraram, eles demoraram a serem publicados, ao resolver então publicar. A vida toda, o romance, o ensaio, a crítica, a tradução e os contos coexistiram, digamos assim. Leda, tradução menos, episodicamente. Mas o romance sempre. E a poesia mais do que nunca. Desde menino eu escrevo poemas. E a poesia antes vinha na minha frente. Hoje a poesia caminha comigo. Faz parte da minha vida, mudou meu nome. Porque o meu nome é muito comprido, é Luiz Carlos Verzoni Nejar. A poesia foi tomando conta do nome. Eu fiquei apenas Nejar e pronto. E Nejar é carpinteiro em árabe. Eu, no fundo, sou um carpinteiro. Mas depois eu descobri mais tarde que eu sou sefardita. Quer dizer, eu sou uma mistura de judeu com árabe. E mais italiano e mais francês. É animado, hein? O que é ótimo. Eu faço parte desse universo todo. E como é que você descobriu que era parte judeu? Eu descobri simplesmente pelo seguinte. O dicionário sefardita foi publicado. E ali tem
tem Nejar e Najar, que vem da mesma origem. E é sefardita. Por quê? Porque nomes, por exemplo, de árvores, ofícios, cidades, em regra, tem uma origem sefardita. O meu avô veio da Síria, que hoje está num grande conflito. Veio para o Brasil. Sangrento, desesperador. Mas antes do meu avô, eu tenho um ancestral que se chamava Israel Najara, que era rabino e poeta. E poeta de amor, sobre o Talmud. E trabalhava na faixa da Palestina e de Gaza. Então, eu fui descobrindo ali a origem árabe, a árvore genealógica. Embora o poeta não tenha árvore genealógica. Ou ele é a própria árvore ou não é. Você é ou não é? Eu sou. Esse, então, é o primeiro livro de contos que saiu. É o Sairão primeiro os livro outros que dois. saiu. Exatamente. A seguir. A editora Nova Alexandria, a Rosa, que dirige a editora, se sensibilizou com os contos e os publicou. E eu penso que o leitor vai achar alguma coisa que o interesse mais do que alguma coisa até. Porque são contos diferentes, que tratam de um lado mais complexo da condição humana. E ainda este ano, já estou aproveitando, vai sair em São Paulo, pela Ateliê Editorial, um livro inédito de poemas, chamado Fúria Azul, que trata de dramas contemporâneos, como, por exemplo, a queda da torre de Nova York, que eu fiz um poema, A Gaveta das Estrelas, e várias outras coisas que nos tocam muito nesse mundo nosso, que é um mundo estranho e que nós temos que sobreviver. E sobreviver com dignidade. Essa é a parte mais difícil. Que é a parte mais difícil. Mas a palavra nos ajuda. Ah, claro. Porque Sem a palavra, poesia fica impossível. Porque a palavra se torna revelação. A palavra muda as coisas. E se nós temos a palavra, nós permanecemos. Porque o que é imortal é a palavra e o povo. Muito bem. Então, não nos esgotaremos enquanto não se esgotarem as palavras. É o que penso. Perfeito. Enquanto tivermos uma palavra ainda, nós vamos estar vivos. Além de todos os remédios. Ou apesar deles. Ou apesar deles. Obrigada, né? Já volto Eu aí que daqui a agradeço. pouquinho. Intervalo, a gente volta já já conversando com Tico Santa Cruz. De música e de literatura? Eu vou pedir Também. o Também. endereço de vocês. Já já a gente dois. volta. Sem censura, um programa da TV Brasil. Então, nesse momento, a gente vai falar com um rapaz que sempre era músico, só músico, eu achava. Mas ele também gosta de movimentos sociais, gosta de protestos, gosta de tomar partido, né? De se colocar. Então, ele hoje veio falar do DVD Detonautas Rock Clube ao vivo e veio falar também do Clube da Insônia. Que, aliás, da Insônia ele até já disse, que é um participante, digamos assim, ativo. Mas o Clube da Insônia tem uma referência a isso, não? Sim, na verdade, esse livro, que são textos retirados no meu blog, né? Eu considero o blog hoje... Há uma discussão sobre se é ou não literatura, né, os blogs, mas eu acho que
todo tipo de escrita, como ele mesmo colocou. E eu me sinto até, de certa forma, assim, honrado de poder dividir uma mesa com um membro da Academia Brasileira de Letras, enquanto eu estou engatinhando aqui na literatura. Tem um representante nobre, né, da nossa literatura. E a Belas Letras, que a editora recolheu, junto com os leitores do blog, os melhores textos e lançou esse livro, que é o Clube da Insônia, que eu trouxe para ti. Obrigado. E que é um retrato da minha alma sem Photoshop, eu diria. Porque são textos variados de fases que eu passei, desde quando comecei a escrever nesse blog, em 2004. Eu escrevo já desde muito antes disso. Mas o blog, para mim, é como se fosse um mimeógrafo, o que era um mimeógrafo antigamente, né? Então, ele agora está materializado num livro. É um tijolinho aí para colocar ali em meio a tantos outros que constroem a literatura. O blog, acho que até mesmo o Twitter, o Facebook, tudo isso, de certa forma, permitiu que todo mundo dê uma democratizada, assim, né? Sim. No escrever, no falar, você poder se colocar, ser seu próprio assessor de imprensa. Sim, sem dúvida. Nesse Quebrou sentido, né? todos os... Você pode se colocar. É. Você não precisa mais que alguém fale por você. Você mesmo pode botar a boca no trombone. Exatamente. Tirou os intermediários, né? Isso é legal, eu acho. Eu acho que Acho muito produtivo. Assim. A internet tem um paradoxo muito interessante, que é ao mesmo tempo que ela tem um conteúdo abrangente para todo tipo de pesquisa e informação, existe um comportamento ainda, talvez pelo fato de estarmos passando por essa revolução agora, de pouca profundidade, né? Quer dizer, você tem uma piscina olímpica na profundidade de uma piscina de criança. Quer dizer, as pessoas não se aprofundam tanto, elas consomem tudo muito rápido, porque a velocidade hoje das redes sociais, enfim, de tudo que está se passando no mundo, é muito veloz, é muito... Você tem que estar antenado a tudo, quer dizer, não obrigatoriamente, mas as pessoas estão buscando, quer dizer, você está no Twitter seguindo 1.250 pessoas que estão falando sobre 1.250 assuntos diferentes que estão acontecendo no mundo, né, ou no mundo delas. Né, e, de certa forma, eu diria que a gente tem que, mais do que sobreviver e participar, eu diria que a gente tem que se adaptar. Né? Nesse aspecto, eu sou bem darwinista. Assim, eu acho que se a gente não se adapta a essa relação de hoje em dia da comunicação, a gente desaparece no meio dela. Mas eu acho que também é um momento, assim, que... Sabe uma euforia? Todo Sim. mundo pode se colocar, todo mundo pode dizer o que pensa, né? E depois isso vai se acomodar, quer dizer, as pessoas não vão seguir 1.250 pessoas. Certamente, eu acho que tudo passa por esse momento. Uma coisa meio... Sei lá, aquelas movimentos feministas, mulheres queimando sutiã, não precisamos mais dos homens e tal. Depois elas se acomodam, entenderam que não é bem assim. Né? As coisas vão se adaptando, né? Você se coloca, você tem ideias próprias, você não precisa queimar o sutiã. Exatamente. Né? Você pode dispensá-lo ou não. É tudo tão mais simples. É, mas tem esse primeiro momento. Acho que a internet está aí. Eu gostei dessa imagem da piscina olímpica, com profundidade de piscina de criança. Eu acho que essa metáfora, na verdade, ela representa muito do que a juventude hoje em dia e de como a juventude está lidando com esse mecanismo tão poderoso de comunicação. Porque o Irã, por exemplo, quando estava num conflito de censura, conseguiu chamar a atenção do mundo para um problema que estava acontecendo lá através de uma rede social. Quer dizer, a rede social ela não tem só a função de ficar ostentando ou comunicando às pessoas que você foi no shopping, ou que foi ao banheiro, ou que está agora vendo... A blogueira de Cuba. Sim, a blogueira de Cuba. Né? A internet tem essa função. Para o mundo inteiro. Outra visão, né? É interessante, Leda, que eu estou ouvindo o depoimento dele, e é o sentir de toda uma geração. É uma geração que está se movendo também pela internet. Sim. E eu vejo isso, inclusive, pelo meu filho, o Fabrício Carpinejar, que já veio aqui nesse programa. Várias Estive com vezes. ele recentemente. É uma delícia. Quando ele vem, ele faz uma revolução. E ele faz uma revolução, porque ele é um homem ligado à mídia. E ele se comunica maravilhosamente. Mas essa geração é assim, tem essas características. Sim. Nós já viemos antes, então nós temos uma dificuldade maior a respeito de internet. Não que eu não escreva, por exemplo, na internet. Eu acho que é um instrumento maravilhoso. Mas nós somos muito mais desconfiados. É claro, mais lentos.
A gente não nasceu com chip, Mas é eles natural. já nasceram com chip. É natural esse Né? é natural Já esse, vieram né, prontos. conflito que eu digo no bom sentido É. de gerações, porque à medida que as transições vão acontecendo, até para nós, por exemplo, eu tenho 34 anos. O meu filho, ele já não observa o mundo, ele não pegou o telefone discado, por exemplo. Né? Ele nem não sabe o que é, não dá isso. linha. Ele não sabe o que é não lado deu B linha. de um disco. Como? Né? Porque para eles, hoje em dia, já é o arquivo musical, MP3. É. Né? Então, quer dizer, a minha filha de 4 anos, ela já pega o celular sem que eu sequer ensinasse a ela e já mexe, já move, já mexe em tudo, já entra no jogo, joga. Então, quer dizer, a gente que está nesse meio do caminho, passando por essa transição e tem que se adaptar de alguma maneira, principalmente os artistas, né? Imagina a gente, essa é a realidade. nós outros. Nós Aqui. outros. Não é muito mais do que Eu aperto play pra minha mãe vocês. até hoje no DVD. Hein? Eu aperto play pra minha mãe até hoje no DVD. Olha, eu acho fantástico isso. Às vezes eu me atrapalho toda com aqueles controles. Eu não sei por que tem tanto botão no negócio. E olha que eu até me acho mediana, assim, mas tem uma hora... Eu desisti não tem uma coisa assim, HD Max, um troço assim, eu desisti Tem de ter milhares isso. de tecnologias Porque agora. eu sou né? incapaz de botar para gravar naquele processo. Ah. Eu fiquei naquele... Eu teria que ter ainda o... Como é que chamava mesmo? Videocassete. Videocassete. Mas, claro, não tenho videocassete, não dou conta daquele HD Max. Mas aqui a exposição São da limites. internet. Não, então, por exemplo, esse livro, ele nasceu de um blog, quer dizer, que é um fruto da internet. Ele é vendido e divulgado através de um blog, porque nós somos praticamente uma editora independente e eu sou um artista independente, então eu não tenho recursos para fazer um grande movimento de mídia. Então, eu descarrego muita energia ou coloco muita energia nas redes sociais, mas tentando usar as redes sociais com uma outra abordagem, com a abordagem de tratar temas que possam ser debatidos por várias pessoas que seguem ou que de alguma maneira são atraídas pelos assuntos que estão sendo pautados, desde questões políticas até questões sociais e até questões divertidas. Enfim, o Carpinejar é um bom exemplo dessa geração, porque ele é um tuiteiro que, de certa forma, trouxe esse universo do Twitter para a literatura de uma maneira excelente. O Carpinejar ele tem uma linguagem, eu tive com ele numa feira do livro recentemente, ele tem uma linguagem que ele dá sabor às palavras de uma maneira muito... que eu não tinha feito contato, por exemplo. Então, quer dizer, eu não preciso ver o Carpinejar na televisão. Eu conheci ele pela internet. E assim você vai descobrindo milhões de outros universos, de pessoas, de escritores, de autores, de músicos, de artistas, de todos os segmentos, de todas as variáveis, e você pode disso tirar algum alimento. Né? E na verdade, esse livro, ele é fruto de toda essa mescla de sensações que eu tenho pela internet. Eu sou mais voyeur do que um ativo no mundo da internet. Assim. Eu não consigo. Eu tenho um pouco de medo da exposição e da forma como as pessoas reagem a isso, então eu prefiro mais lê-los do que participar ativamente. Eu sigo o Carpinejar, acho que eu sigo você também no Twitter. É engraçado isso. Eu só queria saber onde é que vocês estão estão? arrumando tanto tempo para conseguir fazer isso. Eu adoraria, mas não dá tempo. É quase como se fosse uma profissão também, entende? Assim, a energia que eu coloco dentro da rede social, o tempo que eu disponho para isso, eu não estou ali meramente atualizando questões banais do meu dia a dia. Fui almoçar, trabalho, vou ao né? shopping, É um trabalho. comprei Através uma disso eu blusa. vou adquirindo Você trabalha com seguidores. ideias, Exatamente. com propostas, E esses seguidores com vão provocações. multiplicando. Não, isso é incrível. Né? O triste é o que fazem disso. É bonito isso, né? É bonito. Entendeu? O Chico Agora, já faz um texto mais seco, né? Mais assim, direto. Vamos ao ponto. Vamos ao que interessa, né? O Carpinejar já arranja uma provocação, né? Já provoca. Ele é naturalmente um provocador. Ele é um provocador, naturalmente. E a internet tem uma coisa dessa questão mesmo. toda, por exemplo, a gente foi tocar no Rock in Rio porque a força das redes sociais nos levou ao Rock in Rio. Isso é muito Que legal. Ou legal, seja, né? nós que temos uma dificuldade imensa de tocar na rádio, porque as rádios dizem que... Não hoje. Hoje temos músicas que tocam. Mas em alguns momentos da carreira que fizemos trabalhos mais densos, fomos afastados porque não estávamos falando a linguagem do que a rádio gostaria de tocar. Pessoas morreram isoladas. Raul Seixas, por exemplo. Eu sempre venho aqui com a camisa do Raul, porque Raul, para mim, é o meu ícone, que eu sigo e que eu
leva adiante, morreu isolado porque não tinha um meio de comunicação alternativo para propagar as ideias dele. Dependia da mídia exclusivamente de massa para poder falar sobre ideias que não eram interessantes para a mídia naquele momento. Então, hoje não há como bloquear, porque a internet não permite o bloqueio, não permite a censura. Né? E aí, através disso, eu vou tentando multiplicar o livro, o DVD, a música, a arte, documentário, coisas que eu vou me envolvendo. E de forma independente. De forma independente. Porque o importante, eu acho, do escritor é perturbar. Sim. Strindberg perturba. Vocês perturbam através da internet. Nós perturbamos de uma outra forma, através do livro. Sim. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o escritor veio para perturbar, para fazer pensar, para mudar as coisas. Essa é a função. O elemento provocador permanece independente da Sempre, mídia que... independente do veículo. Dos tempos, né? A mídia moderna, não moderna, contemporânea. O gesto criativo é perturbatório, né? É o que muda o mundo. É bom que seja, né? É o que muda o mundo, na verdade. Se você só apenas acompanha o mundo e fala sim para tudo, você é mais um no rebanho. Se você traz uma provocação, alguma coisa que possa refletir e trazer uma nova maneira de se ver, até mesmo você se identificar ou se olhar nessa forma, você faz alguma mudança. Você está mais magro. Tô. Não é? Sim. Desde o Rock in Rio. Desde o Rock in Rio? Sim, eu me preocupo com a minha saúde e tá com a minha mais parte estética colocado, também. assim. Eu achei. Obrigado. Tem mais tatuagens ou menos? Tenho mais. Mais. Tatuagem nunca se tem menos, né? Eu tô, na verdade... Só quando alguém tatua o nome do namorado, briga, aí que eu vejo no jornal que tira, né? Tem que fazer é um trabalho infernal de tirar, inclusive. Inclusive tem uma maldição, né? Se você tatuar o nome do seu namorado, isso entre Vê lá que você vai falar que eu já tatuei. Cuidado, porque isso... A galera da... fatalmente, em algum momento, vai se voltar contra você ou não, né? Se você tiver uma relação boa com a pessoa com quem você... Mas as pessoas se movem muito pela ansiedade, né? Então, começa a namorar, se apaixona, quer escrever o nome no corpo. No dia seguinte. E o Renato Russo já dizia, né? Para sempre acaba. Né? Então, vale a pena pensar a respeito disso. Tatua uma palavra, então, faz uma coisa mais mineiramente. Uma ou palavra um que tem a ver, ou um símbolo que tem a ver com aquele amor. Porque Exato. aí, daquele símbolo, você faz da florzinha vira o pássaro, e vamos nós, né? Leda, olha, Leda, a gente escreve a pessoa amada aqui dentro. Na alma. Aí ninguém apaga. Exatamente. Eu também acho isso. Mas tem sempre uns que eu vejo no jornal que escreveram o nome do nome. Na semana seguinte já não é mais aquele namoro. Exatamente. Eu fico sempre imaginando que elas vão acabar todas cheias de nome. E, inclusive as figuras. Isso é muito engraçado. As pessoas, né? Depois tem que apagar. Pois é, e apagar a tatuagem é uma encrenca, né? É uma encrenca. Se eu fosse apagar as minhas, eu ia virar um borrão, na verdade. Você tem muitas, né? Mas eu elas tenho são 80% do corpo. 80% do corpo? Eu tenho minha cabeça toda tatuada. Tenho aqui todo tatuado e só falta as pernas agora e, enfim, as partes íntimas eu não vou tatuar. Aí ficamos assim mesmo. Sim. Vamos ver um VT. Intervalo, a gente volta já até para ver Chico Santa Cruz no DVD dos Chico Santa Cruz. Eu quero mandar para vocês. No DVD dos Detonautas Rock Club. Sem censura no programa da TV Brasil. Esse bloco é o bloco da rapidez, né? Às vezes da eficiência, às vezes não, né? Cuidadora de idosos, atualmente cuidando de uma mulher de 85 anos que faz uso de vários remédios antidepressivos. A Márcia, para dormir, ela faz esse remédio. Ela está preocupada, porque a família da idosa diz que ela pode tomar WSK, por exemplo. Pode ser alguma coisa que te diz, alguma coisa isso? WSK. É uísque? Pode mas ser. eu nunca ouvi essa... E a família... Ela toma Rivotril. Sim. E a família deixa ela tomar uísque. E a cuidadora está preocupada. Porque ela tem medo de dar... E a família não faz mal, gostaria de saber se faz. E qual o mal que há nisso. Porque ela tem medo de dar e a família depois dizer que não mandou dar.
Entendeu a situação? Mas, claro... A velhinha gosta de um É uma esquema. interação. É essa a história. Vamos ao que É interessa. uma interação Gostei realmente. dessa velhinha, hein? É uma interação perigosa, Leda. Álcool misturado com Rivotril. E se ela não tomasse Rivotril naquela anos, noite, ela não podia tomar álcool? Não. Um não substitui o outro. Não, isso não existe. Isso não existe. Então a velhinha não vai poder tomar o skin dela? Não pode. Mas ela já está com 85 anos. Tá, mas ela não está com a promissória vencida ainda. Está com 83 anos, mas está Mas não é melhor bem tomar ainda. uísque do que o Rivotril? Não é melhor tomar uísque, pelo amor de Deus. Não é, deixa ela... Olha, o Márcio, a gente tentou, hein? Nicolas, 25 anos, quero parabenizar a atriz Alessandra Negrini. Dizer que é muitíssimo fã. Muito obrigada. Saudade de vê-la na televisão, nas novelas, mas vê-la no teatro será uma coisa espetacular. É. Ele não vai perder de jeito nenhum. Sobre os medicamentos, toma um remedinho, uma fluxetina, como é que é? Fluoxetina. Fluoxetina, que causa insônia. Aí por isso ele toma Rivotril para dormir. Nicolas. Quer dizer, está tratando um efeito colateral com outro medicamento que também pode... É uma acha interação mais medicamentosa. Mas a fluoxetina da insônia? Na maioria das vezes, não, ela não causa isso. Tá? Agora, Quanto, alguns indivíduos, durante uma fase da depressão, podem realmente fazer a insônia, não pela fluoxetina, mas pela doença. Entendeu? Então, muitas das vezes, essa não é uma associação tão perigosa assim. Muitos psiquiatras fazem esse tipo de associação. A fluoxetina com o outro? Muitos fazem, com Com algum Rivotril? benzodiazepínico, até com antipsicótico. Então ele não está tão errado assim, o Nicolas. Não está. Se ele está com acompanhamento do Mas se psiquiatra se ou do tá neurologista, o acompanhamento neurologista está acompanhando a dose Neurologista de Rivotril. ou psiquiatra? Quanto ele está tomando de Rivotril. É importante salientar. Qual clínico não meio, serve? 1 grama, 1 miligrama, perdão, grama. Está tomando 500 microgramas, está fazendo uso de 1 miligrama, eu não sei quanto é. É melhor ele ir ao médico. Pois é, verdade. O Acil também adorou você. A Tereza Cristina adora o programa. Ele alertou sobre o chá. Quando vamos dormir, se tomarmos algum remédio para dormir, qual é o nome da substância que ele falou que eu não entendi? Noto que tomo chá para dormir. Tudo bem, durmo, mas acordo às 6 da manhã. Pois é. A substância chama-se ácido tânico. Então, o chá não está fazendo tão efeito assim, né? Tanto efeito E aquele assim. leitinho com canela e açúcar que a mãe da gente dava, assim, quando a gente era pequeno? Isso é bobagem. Isso tem gente Não que adianta dorme, nada, bota isso é só uma cruzinha, ilusão, né? a cruzinha com azeite na cabeça para tirar soluço, acredita que manga com leite faz mal. Entendeu? Na Então, minha são terra coisas que- era um pedacinho do cobertor, uma lãzinha. Não é isso? Que Aí botava colocava na testa. Para tirar soluço. Pra né? tirar São soluço. soluço, apertar uma chave para não vomitar. São coisas Também tem isso. Entendeu? Chá de melissa. É. Faz mal? Não sei, não vou dizer, desculpa, não sei. Mas não veio posso uma dizer. fitoterapeuta aqui, Valdeci, ela explicou muito. Eu vou trazê-la de novo, porque eu achei que foi muito enriquecedor, porque ela falou isso, que não é sair comprando todos os chás. Pois é. Fitoterápico, opa! Exatamente. E aí cai de boca no fitoterápico, que também não dá certo, entendeu? Existem Quer dizer, cai de modas. boca não dá certo, né? Veja, Mais ou menos existem isso. alguns modismos que, inclusive, agora está na moda o famoso, as famosas pílulas de coco, entendeu? Leite de coco para Óleo de emagrecer. Óleo de coco. a mesma- Comprimidos de óleo de coco, óleo de coco. O óleo de coco, ele é rico em gordura saturada. Em tese, é a gordura maléfica, é aquela que faz mal, aquela que deposita na parede da artéria. E o que tem de gente usando isso, num trabalho que foi feito no Nordeste do Brasil, achando que o que acontece é que ele dá enjoo. E como você fica enjoado com aquilo, então você não come. Pronto. Qualquer substância que leva. Então, o óleo de coco merece um programa, porque tá todo mundo que vem aqui fala Pois um é. pouquinho do óleo de coco. Tem que saber, né? Tem que saber, Eu quero tem que saber, saber. Óleo de você vai me dizer coco com quem que eu entrevisto sobre óleo de coco, que é o E mistério. quem vende está vendendo ilusão com óleo de coco. E quem toma está comprando ilusão também. Então com pronto, aquilo. matamos o assunto. Né? Ilusão, não vamos perder tempo. Carlos Nejar, Contos Inefáveis, editora Nova Alexandria. Mas como o Carlos Nejar escreve muito, brevemente ele virá aqui com os outros, porque vão sair esse ano ainda? Penso que sim. Penso que sim. Muito bem. Inclusive, Leda, eu não sei se é possível, mas se fosse viável, ao menos ler um pequeno trecho, eu mesmo podia ler. Um Pois é, pequeno não sei conto. se é viável. Não sei o que eu faço. Eu não queria te negar isso, Então mas eu deixa. estou com 1 minuto. Então deixa, minha querida. Eu vou ter que negar, desculpa. O teatro é o Imperator, Teatro Imperator, no Meia. isso, Dias da Cruz 170, sexta, sábado e domingo. A partir de amanhã. Amanhã. Amanhã? Esse fim de semana e o próximo Isso. só.
Tá Só bom. tem 2 Corra semanas. lá, hein? O Carlos Nejar, que é um intelectual, que é um acadêmico, recomenda o Recomendo. texto. O Tico Santa Cruz tá aqui, veio... Eu vou colocar uma música que vai passar no de noite, tá? Que nesse aqui eu acho que vai passar só um trechinho. Tem o DVD dos Detonautas no Rock in Rio. Tem o livro que reúne Clube da os Insônia. textos do Tico Santa Cruz no blog, né? Isso. E tem ele mesmo, Ah, não é? Num show perto de você. Em qualquer Twitter próximo de você. Então, agradecendo a vocês por terem vindo. Peço desculpas Não, mesmo, mas da próxima vez eu tudo juro que a bem. gente começa lendo um texto. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Ao som do Tico Santa Cruz, dos Detonautas. Valeu, até mais. Hoje eu acordei com uma vontade enorme de sair e andar sem direção, sem destino e sem medo da morte. Simplesmente andar eu vi. O que dirá meu coração? Vem comigo, Rock in Rio. Eu sempre fui